Fala galera, beleza? E aí pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas e a gente vai ter uma aula de história agora. Espero que estejam todos bem. Sei que vocês estão em casa, então se cuidem, não saiam na rua, cuidem da família de vocês também, lavem as mãos, tenham hábitos de higiene para não correrem nenhum tipo de risco aí em meio a essa pandemia de coronavírus. Então não se esqueçam disso, tá? Bom, estou aqui então para gravar alguns vídeos com vocês para a gente poder estudar junto, beleza? Eu vou estar gravando esse vídeo, eu vou postar esse vídeo em um canal no YouTube e a partir disso eu vou colocar o link desse vídeo lá no Positivo On para vocês poderem acessar e para vocês poderem ver o vídeo e responder as atividades que eu vou propor no menu Avaliações do Positivo On também, tá bom? As avaliações, inclusive, já estão postadas, talvez alguns de vocês já tenham visto, tá? Eu vou mostrar para vocês já já como é que funciona. Bom, vocês podem perceber que eu estou aqui no Positivo On, tá, galera? Muito bem, vamos lá então. Então eu vou abrir aqui o livro da História Sexto Ano, muito bem, como vocês estão acostumados, né? O professor sempre abre lá na lousa na nossa sala, nas nossas aulas presenciais, ok? Lembrando então que nós já estudamos o primeiro capítulo, o estudo da história, onde nós aprendemos o que a história estuda, a importância do estudo da história para a nossa humanidade. Segundo capítulo, nós estudamos os primeiros grupos humanos, basicamente como que o ser humano surgiu, como que ele foi se desenvolvendo ao longo da pré-história, até dominar o fogo, até dominar a agricultura, até dominar a pecuária. Hoje nós vamos começar nossas aulas de Crescente Fértil, Egito e Mesopotâmia, tá? Eu sei que eu já comecei esse assunto com vocês em sala, porém eu vou dar uma retomada rapidinho com vocês e também vou explicar o que faltou ser explicado em sala de aula, tudo bem? Lembrando que vai ter atividades lá no menu Avaliações para vocês fazerem. E depois, na outra semana, a gente vai estar estudando esse quarto capítulo, Grécia, formação e consolidação das cidades-estados. Então nós vamos aprender como que começou a ser formado o mundo grego. E isso é muito importante, porque apesar da Grécia antiga estar há 2.500 anos no passado, pelo menos, eles têm muita influência sobre nós hoje em dia. Muito do que nós fazemos hoje em dia aqui no Brasil, na América, nós devemos a eles. A filosofia, por exemplo, surgiu na Grécia. O estudo da história, por exemplo, surgiu na Grécia. A medicina. Então, nós temos muitas coisas bacanas para a gente estudar sobre a Grécia, uma das matérias mais importantes. Mas vamos lá. Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito. Então eu vou descer aqui. Deixa eu caçar que página que é. Página 28. Então vamos colocar aqui página 28. Ok. Vai carregar? Beleza. Então aqui nós estamos na capa do capítulo. Espero que todos vocês estejam com o livro de vocês aí aberto. Se você não pegou o livro ainda, pause o vídeo, pegue o livro para você poder acompanhar, tá? Algumas coisas mais importantes eu vou selecionar com o meu mouse, assim, ó, como vocês estão vendo ali, tá? Eu vou selecionar com o meu mouse algumas coisas mais importantes, então vocês fiquem atentos a isso. Se quiserem passar um marca-texto, se quiserem riscar com a caneta, é importante. Na capa do capítulo nós temos o código de Hammurabi, esse código aqui, observem o mouse. O Código de Hammurabi, o primeiro código de leis da história conhecida, talvez exista algum código mais antigo, mas a gente nunca encontrou ele em alguma escavação arqueológica. Então o Código de Hammurabi, se vocês olharem com atenção, aqui tem vários escritos aqui nessa pedra gigantesca, e ela é considerada o conjunto de leis mais antigo da história. Surgiu na Mesopotâmia, na cidade da Babilônia. Já aqui do outro lado nós temos as pirâmides do Egito. Podem ver que são, aqui na imagem nós temos uma, duas, três, quatro, cinco pirâmides. As pirâmides eram as sepulturas dos faraós. A gente vai falar mais sobre isso já já. E aqui nós temos camelos, né? Que são animais típicos da região da Arábia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a região agora, beleza? Bom, mas antes de a gente falar do Egito e da Mesopotâmia, dos rios e da sociedade deles, vamos lembrar o que é uma civilização? Bom, vocês se lembram que na pré-história os seres humanos eles aprenderam a agricultura, eles aprenderam a domesticar o fogo, observem o mouse, eles aprenderam a fazer o pastoreio de animais e eles começaram a formar os primeiros grupos humanos sedentários. Os primeiros grupos humanos que deixaram de ser nômades, eles passaram a se fixar em um lugar e a viver de uma maneira fixa. Graças a isso, foi possível que as primeiras civilizações surgissem, lá na região chamada de Crescente Fértil.
Tá? Acredita-se que por volta de 5.000 a.C., na região da Mesopotâmia e do Egito surgiram as primeiras civilizações. Então faz muito tempo, né? 7.000 anos atrás. Bom, o que é uma civilização, basicamente, galera? Leiam comigo. Conceito de civilização. Sociedade na qual nem todos os seus habitantes estão envolvidos na produção agrícola. Ou seja, gente, não faz só agricultura uma civilização. Uma civilização ela tem mais do que agricultura apenas. Ela tem várias profissões. Então, artesãos, barbeiros, construtores, comerciantes, burocratas, além de soldados. Burocratas, não se esqueçam, puxa uma flechinha e escreve do lado, são governantes, pessoas que administram, tá? Segunda bolinha. Grupo de pessoas que convivem e se identificam como pertencentes ao mesmo grupo, geralmente por terem antepassados em comum. Então, sociedades que se desenvolveram e cresceram populacionalmente ao longo aí de séculos. Pessoas que normalmente eram da mesma família, e essas famílias foram crescendo até formarem grupos cada vez maiores e que passaram a formar uma civilização. Tá? Que mais? Terceira bolinha. Sociedade que tem uma produção cultural em comum, podendo ser religiosa, artística ou intelectual. Ou seja, gente, uma sociedade onde todo mundo que vive ali naquela civilização tem uma cultura parecida, todo mundo tem a mesma fé, todo mundo aprecia a mesma arte, todo mundo escreve da mesma maneira, fala o mesmo idioma. Então isso é muito importante para a gente considerar uma civilização. E, de modo geral, uma sociedade que domine um sistema de escrita, embora teve uma civilização, que é considerada uma civilização, os Incas da América, mas eles não tinham um sistema de escrita. Mesmo assim, são considerados civilização, porque eles tinham todo o resto, só não tinham um sistema de escrita, tá? Mas a gente vai estudar sobre os Incas no sétimo ano. Vamos lá, gente, sem perder muito tempo, porque o vídeo é rápido. Crescente fértil. Bom, por que nós chamamos essa região de Crescente Fértil, né? Que foi o lar aí das primeiras civilizações, a civilização dos egípcios e a civilização dos sumérios. Analisem o mapa com o prof. Percebam que o desenho aqui em verde aparece o formato de uma lua crescente, por isso que é crescente. E fértil por causa da fertilidade que os rios que existem nessa região proporcionam para a agricultura, tá? Então nós temos aqui ó, o rio Eufrates na Mesopotâmia, o rio Tigre na Mesopotâmia. Vejam aqui o nome Mesopotâmia no mapa. Toda vez que tiver uma palavra assim, tudo em letra maiúscula, é o nome de uma região. Como vocês podem ver aqui, ó, Baixo Egito e Alto Egito. E aqui no Egito nós temos o rio Nilo. Então é graças à fertilidade das águas desses rios que foi possível que várias sociedades se estabelecessem nessa região e pudessem formar as primeiras civilizações da história. Bom, qual elemento natural favoreceu a fixação dos grupos humanos no Crescente Fértil? Se você não notou isso ainda, pegue a tua caneta, pausa o vídeo e responde. Vamos lá. O elemento natural da natureza foram os rios, que possibilitaram a prática da agricultura. B. Quais rios constam no mapa? No Egito há o rio Nilo, na Mesopotâmia o rio Tigre e o Eufrates. Vocês estão escutando um passarinho? Tem alguns passarinhos aqui em casa, então se vocês escutarem uns assobios aí, não liguem. Letra C. A região representada no mapa é chamada de Crescente Fértil. Por que o local recebeu esse nome? Então, recebeu esse nome primeiro por causa do formato da lua crescente e a palavra fértil se deve ao fato de ter possibilitado a prática da agricultura. Na atualidade, que países estão localizados nessa região? Gente, hoje em dia existem vários países que ficam lá naquela região. O Egito atual, o Iraque atual, Palestina, Israel, Jordânia, Líbia, Síria, Líbano e Kuwait. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos rios. Gente, a palavra Mesopotâmia, por exemplo, ela é uma palavra de origem grega. Olhem os gregos, hein? Não se esqueçam dos gregos. E significa... Meso significa meio e pótamos significa água. Ou seja, traduzindo isso, ficaria assim, região entre água ou região entre rios, tá? Por isso que o nome é Mesopotâmia, como eles se referiam àquela região. Lembrando que lá naquela Mesopotâmia haviam vários povos, várias civilizações que viviam ali e às vezes guerreavam entre si por causa das melhores terras férteis. Já no Egito nós temos o rio Nilo. O rio Nilo também vai ser muito importante para a civilização egípcia, tá? Porém, não significa que era apenas eles começarem a viver ali do lado do rio e fazer agricultura que a vida seria fácil. Vamos lá. Os rios apresentavam dificuldades muito grandes. Leiam o texto aqui comigo do historiador Eric Klein e também do historiador Mark Graham. O livro se chama Impérios Antigos, na Mesopotâmia até a origem do Islã. Os rios eram lugares geralmente hostis e imprevisíveis, que necessitavam de um trabalho de engenharia de larga escala antes que uma colonização humana pudesse existir ali. Então, gente, engenharia. Os povos que foram viver nessas regiões próximas ao rio, lá na região do Crescente Fértil, se você
quiser, volte no mapa para observar. Eles precisavam fazer obras de engenharia, barragens, diques, canais, para controlar a força da correnteza do rio, para que o rio, por exemplo, não destruísse as casas, as construções e as cidades daqueles povos. Então eles precisavam fazer obras de engenharia, grandes construções, tá? E próximo texto aqui é do Edward Burns, A História da Civilização Ocidental, do Homem das Cavernas às Naves Espaciais. Esse livro é bem legal. Ele fala assim, ó, a civilização mesopotâmica diferiu da egípcia em muitos aspectos fundamentais. Como o rio Tigre e Eufrates, ao contrário do rio Nilo, apresentavam cheias irregulares e às vezes desastrosas, os mesopotâmicos, diversamente dos egípcios, não podiam encarar a natureza com confiança. O que o Edward Burns diz aqui? Então, a partir das pesquisas dele, de pergaminhos escritos na época, dá pra gente perceber que o rio Tigre e o rio Eufrates, por serem mais montanhosos, eles tinham correntezas mais fortes do que o Nilo e eles eram aterrorizadores às vezes, eles podiam destruir cidades inteiras às vezes. Já o rio Nilo era um pouco mais calmo, mesmo assim os egípcios também tinham que controlar o rio Nilo, senão ele poderia trazer muitos problemas, tá? Então, como eu falei para vocês, olhem essa parte. Para que eles pudessem então para que eles pudessem viver ali essas civilizações, a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica, eles tiveram que realizar obras grandiosas, como a construção, olhem lá, barragens, diques, tá? Pessoas para trabalhar, para construir tudo isso. Imagine o trabalho que dá. Hoje em dia é muito difícil construir tudo isso. Imagine naquela época, né? Eles precisavam de conhecimento, eles precisavam de planejamento, eles precisavam então estudar, eles precisavam encontrar soluções para controlar o rio, tá? Então, muitas obras de engenharia, muitos avanços na área da física, na área da matemática foram surgindo nessas civilizações. Olhem que incrível, tá? Bom, então tudo isso permitiu que eles começassem a controlar os rios com suas obras de engenharia, construção de barragens, por exemplo, e também todo esse conhecimento que eles foram desenvolvendo ao longo de milênios possibilitou que eles passassem a observar os astros no céu também, a lua, o sol, as estrelas, e pudessem começar a fazer os primeiros calendários, que tinham um papel muito importante nessas civilizações. Era através dos calendários que eles sabiam prever a época das cheias dos rios, a época do plantio, a melhor época para a colheita, e é assim que começa então a surgir os semanas, meses, anos. Eles começam a entender as 4 estações do ano, outono, primavera, inverno, verão, e dessa forma eles começam a ter cada vez mais conhecimento para facilitar a vida deles ali. Por exemplo, na Mesopotâmia eles criaram um calendário dividido em 12 meses, olhem aqui no livro, 12 meses, tá? Cada mês em média tinha 29 dias, que é mais ou menos a fase da Lua, que a Lua passa por 4 fases, a fase minguante, a fase crescente, a Lua cheia e a Lua nova. Claro que não está muito correto, né? O ano deles tinha 354 dias e hoje nós temos um calendário muito preciso que tem 365 dias, que é exatamente o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol. Mas olhe como eles estavam bem próximos, e isso faz muito tempo. Começaram a viver ali então, e além da profissão de agricultor e da profissão de criador de animais, começaram a surgir várias outras profissões, como a profissão de comerciante, a profissão de construtor, a profissão de engenheiro, a profissão de escritor, os escribas e assim por diante. Muitas profissões começaram a surgir. E também a profissão dos governantes. No Egito vai ser os faraós. Na Mesopotâmia nós vamos ter os reis. Descendo, essa aqui é uma foto do rio Nilo, olhem ali no livro, tá? Egito e Mesopotâmia, sociedade. Bom, deixa eu ver quanto tempo que nós temos de aula até aqui. 13 minutos, 14 minutos de aula. Muito bem. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó, queridos, no Google Maps. Até uns 20 minutinhos eu vou terminar essa aula, tá? Vamos abrir aqui o Google Maps. Eu vou deixar para falar. Vou deixar para falar aqui, pessoal. Opa. Deixa eu voltar aqui no livro, positivo 1. Eu vou deixar para falar da sociedade, da política e da economia, passando por essa análise bem legal. Eu vou deixar para falar também da cultura, tá? Código de Hammurabi, escrita, no próximo videozinho que eu vou gravar para vocês. Então não percam o próximo vídeo, isso aqui é muito importante. Essa parte a gente não viu em aula e eu vou abordar no próximo vídeo. Vou explicar página por página para vocês, tá?
Vocês podem pausar o vídeo sempre que possível para responder as questões, para que a gente possa cada vez aprender mais. Bom, mas voltando aqui ao Google Maps, para a gente colocar a imagem de satélite, para a gente poder analisar um pouquinho melhor aqui a Mesopotâmia. Tirando o zoom aqui de Araucária, Curitiba, olhem só, América do Sul. Deixa eu puxar. Eita! Estou aqui no Pacífico, voltei para a América. Aqui, Ásia, beleza, essa região que me interessa, galera. Essa é a região do Crescente Fértil, tá? Egito, observem aqui o verdinho do rio Nilo, tá? Óbvio que os rios existem até hoje. Aqui nós temos o rio Eufrates e aqui o rio Tigre, tá? Que passam na Mesopotâmia. Olhem o quanto de deserto que tem aqui nessa região. Aqui é o deserto do Saara, onde eu estou com o mouse, ó, o deserto do Saara, o maior deserto do mundo. E aqui nós temos o deserto da Arábia, que também é um deserto brutal. Se não fosse pelos rios, realmente não seria possível que essas civilizações tivessem se estabelecido ali, no Egito, nas margens do rio Nilo. Por isso que a gente vê as pirâmides no deserto, por exemplo, porque aqui, do ladinho do rio, na verdade, muito próximo do rio já começa o deserto. E na mesma coisa na Síria e no Iraque, a mesma coisa na Mesopotâmia, né? Os povos que passaram a viver aqui dependiam demais aí da fertilidade dos rios, tá? Na mesma época, pessoal, aproveitando aqui para falar uma curiosidade, na mesma época começou a surgir outros povos também, outras civilizações pelo mundo. Aqui na Índia, por exemplo, ou mais aqui na Ásia, nós temos alguns rios bem importantes aqui também, como o rio Hindu, que possibilitou também o surgimento de uma civilização na Índia, tá? Um pouquinho depois do Egito e Mesopotâmia. E aqui na China, tá? Ó, vou tirar o zoom para vocês verem. Aqui na China, vocês estão vendo muito verde, né? A China é realmente muito fértil. Também começaram a surgir algumas civilizações, beleza? A civilização chinesa, guardem isso porque a gente vai falar bastante sobre China ainda nas nossas aulas, beleza? Lavem as mãos, assistam o vídeo sem preguiça, beleza? Façam os exercícios. Vocês vão vir aqui, ó, positivo on. Deixa eu subir aqui. Vocês vão vir aqui em avaliações. Eu vou postar esse vídeo aqui em atividades, tá? Todos os vídeos eu vou postar aqui no menu atividades, então fiquem atentos. E aqui, ó, avaliações, sexto ano história. Vocês têm aqui, ó, Egito e Mesopotâmia e também tem a avaliação da formação do mundo grego. Eu vou mudar aqui a data limite para vocês fazerem essas questões para mim. Vou colocar até o dia 19, tá? Ó, confirmar, confirmar. Sexto A, ok. E sexto B, vou colocar também até o dia 19. Pronto. Não se esqueçam de fazer as atividades. Não se esqueçam. Aqui, ó, sexto A teve 3 alunos que já fizeram e sexto B teve 1 aluno que já fez. Eu tenho controle de tudo aqui, gente. Não se esqueçam disso. Então, primeiro vocês vão ver os vídeos, vão responder Egito e Mesopotâmia. Depois, na outra semana, a outra semana que é do dia 20 até 20, do dia 20 até o dia 26, nós vamos falar sobre a Grécia, tá bom? E aí vocês vão fazer também as atividades do mundo grego. Vou finalizar o vídeo aqui. Bye, bye. Até o próximo.